Arte é arte. É criar forma de expressão. É um povo e todos os povos. É liberdade, é desejo. É o belo e o feio, a luz e a sombra. É política, denúncia, resistência, cidadania, transformação. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Eu não escrevo para dar voz aos oprimidos. Nós estamos aqui, nós somos eles. O meu povo nunca se deixou calar. O meu povo só nunca foi ouvido. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, arte e política, estão aqui hoje Naruna Costa, atriz, diretora, apresentadora, cantora e compositora. E Pedro Granato, diretor, autor e professor de teatro. Bem-vindos. Nesse ano, 2017, a expressão artística voltou a enfrentar a censura no Brasil. Dessa vez, sem farda, sem porões, às claras, vinda principalmente da pressão de grupos sociais e partidários ultraconservadores. Mesmo assim, a arte segue dando vez e voz a vários segmentos e se consolida como uma ferramenta importantíssima na luta pelas conquistas democráticas no Brasil. Como interpretar esse momento? Naruna. Esse momento trágico, né? Uhum. Acabei de fazer uma tragédia e é só isso que eu penso. Ai. É muita violência, né? E o que acontece é que existe esse movimento conservador que tem censurado e aplaudido a censura no Brasil, que parece que volta, né? Depois de alguns anos que ele teve muita força, assim, apoiado pela ditadura, quando volta agora. Eu que faço teatro na periferia em especial e que tem um diálogo com um teatro que tenta pensar essa violência que os periféricos sofrem, que a população negra sofre. A gente sente esse movimento ele vem de lá de trás, é um retrocesso, mas ele é velho, inclusive, para as pautas de hoje, assim. É violento, é ridículo, é assustador, é antidemocrático, é. Mas nós estamos falando agora, em 2017, sobre o extermínio de uma população inteira. E ter que discutir, parar tudo para discutir uma peça de teatro que quer colocar uma transexual no palco é uma perda de tempo absurda. Já começa por aí, eu acho que a violência já começa por aí, porque a gente tem que parar uma luta inteira que já está avançada nas questões, que já, né, a gente já está pensando porque a violência é muito grande, é física, é real, é concreta, para ter que discutir um falso moralismo que o Brasil nunca representou o Brasil. Impedir exposição de museu por causa de fotos de nu. Exatamente. De imagens. Que moralismo é esse? Onde nasceu isso? De quem estamos falando? Né? Então, acorda-se com um pudor artístico primeiro que nunca foi necessário, porque a nudez, né, falando em nudez, que não é só disso que nós estamos falando, mas a nudez na arte, ela é histórica, ela é necessária, ela está aí, ela precisa existir. E teve em todos os tempos, em todas as sociedades. De todas as formas, com todos os corpos possíveis, com todas as idades, podendo apreciar ou não. É claro que a gente não vai entrar no mérito de educação, principalmente a educação infantil e dentro de casa, os pais, mas também tirar a liberdade dos pais de poder decidir o que é bom ou não para os seus filhos, das mães, né? Enquanto outras mães estão desesperadas na rua fazendo manifestação porque seus filhos foram mortos, no mesmo momento, então para tudo mesmo, porque a gente está falando do quê? Que país é esse? Porque não parece o Brasil que eu estou vivendo.
quando eu vejo as mães, o movimento das Mães de Maio, por exemplo, ir lá brigar pelo projeto de lei que tira que impede com que os policiais não sejam investigados, porque existe uma lei que determina que do alto, lá, resistência ao alto. Auto de resistência. Auto de resistência. Porque aí justifica a morte. Justifica a morte, exatamente, a violência nesse policial, nível. né? Então, a gente está brigando por isso. As mães estão brigando por isso, mas agora as mães precisam parar para falar, não, eu gostaria de brigar pela oportunidade de levar meu filho ao museu. Pedro, entra na conversa, cara. E movimentos de teatros independentes, portanto, fazendo teatro na guerrilha, né? Fazendo teatro, que nós não estamos falando de teatro comercial, nós estamos falando de fazer teatro, fazer arte na periferia, nas quebradas, na vida, com os movimentos. E como é que você lê esse momento aí do Brasil a partir da arte que você faz? Acho que a única boa notícia é que tem pessoas que estão descobrindo que existe museu, né? Porque, realmente, se alguém se incomoda com o nu no museu é porque acabou de conhecer o museu. Então, talvez aí comece um diálogo. Mas, nesse sentido, claro que acho que os fatos estão relacionados, né, nesse painel que você coloca. Ou seja, as pessoas realmente querem botar essas pautas que só conseguem render visibilidade no Facebook, porque é uma pauta vazia, né? Se for discutir pedofilia no museu, não existe. Você não tem nenhum caso de pedofilia no museu. Se você coloca isso, é só uma maneira de fazer uma cortina de fumaça para realmente continuar aprovando diversas leis e opressões que estão aumentando a cada dia. O que eu acho que pode ser interessante para 2018, para a gente pensar um pouco do lado positivo, não ficar só colocando o que já aconteceu, é que em algum lugar a arte e a cultura foi colocada na ponta de lança desse embate, né, desse confronto, porque é um confronto violento, com mortes, com leis, a gente está falando de autoridade pesada, a gente não está falando de um detalhe, né? Não é que é um grupo que realmente, de verdade, passou a se preocupar com que quadro está no museu, porque nunca se preocupou com o museu. Na verdade, é um grupo que está tentando usar isso para poder fazer toda uma série de ataques à democracia, à liberdade de expressão. A diversidade. A diversidade, é claro, e usa isso como atrativo, como espantalho, né? Bem nessa lógica da caça às bruxas mesmo, assim, bem na lógica de oferecer um bode expiatório, uma visão que busca o que tem de mais medieval aí, né, nos princípios de manipulação da opinião pública. Mas o que eu sinto é que a gente deve aproveitar em algum lugar os holofotes para também que a arte possa se tornar realmente mais provocadora, porque eu sinto que muitas vezes justamente a gente fica circunscrito a um certo território. E é difícil mesmo quando você vai fazer uma peça, quando você vai fazer uma exposição, você furar essas bolhas, né? Acho que, por exemplo, o grafite foi uma manifestação de artes plásticas que atravessou a cidade quando o prefeito, repetindo ações de outros prefeitos, foi tentar pintar de cinza, teve uma reação. E talvez em algum lugar, alguns meios ainda se preservem num lugar mais fechado. E aí, quando estoura essa bolha, acho que ao mesmo tempo que é terrível porque é uma invasão, como que esse meio pode perceber que a briga é com você e que a gente tem que disputar a opinião pública sim, que a gente tem que discutir projeto de país e, sabe, e trazer a importância da discussão de se fazer um teatro numa praça, por exemplo, né? Ou de se preservar um teatro como oficina, mesmo com toda a força que está contrária. Então, o que eu sinto em 2018 é que a gente fique menos preso a essas narrativas, né? Porque no fundo isso aí é tudo cilada, né? Eles jogam a bola pra gente se irritar, quanto mais a gente se irrita, mais eles fortalecem. E é uma pena que eu sinto que em 2017 ainda a gente ficou um pouco refém pautas ridículas, entendeu? Quase como aquela coisa de escola, assim, não reclama do apelido que te deram, que se você, quanto mais reclamar, mais vai pegar o apelido. E parece que a gente ainda reagiu sem perceber essa regrinha da escola, sabe? E agora o lado bom, esse que você está apontando, você acha mesmo que então, por exemplo, entre os atores, os compositores, os artistas de rua ou não, de periferia ou não, esse tipo de, digamos, ataque ao campo das artes, de certa maneira vai fazer acordar mais gente nesse setor, vai de algum modo engajar essas pessoas e sei lá, de alguma maneira vai mostrar para ele a face política e politizada que a arte tem para resistir a esse tipo de desmonte? É um perigo, né? Porque eu sinto que é a oportunidade que o Brasil teria, né?
depois de uma longa ditadura, a gente começou a viver um período democrático, começam a aparecer várias coisas e problemas da nossa democracia. A gente poderia dar um salto de maturidade, pensar como é que a gente melhora, como é que a gente aprofunda, como é que a gente reconhece os limites desse sistema. A gente foi para uma pauta regressiva, né? Então, eu sinto que agora para os artistas você acaba tendo duas opções, né? Ficar indiferente está mais difícil. Você pode talvez se deprimir, se afundar, ou você pode perceber que isso é uma convocatória, que a tua profissão ela incomoda, ela exerce um papel, ela defende direitos, ela quebra fronteiras, ou seja, ou você radicaliza nesse sentido, ou... Eu, por exemplo, quando aconteceu tudo o que aconteceu em 2016, eu disse para mim mesmo assim, agora é uma hora de responder a isso, porque qualquer artista que eu gosto, que eu me identifico, ou que foi uma referência para mim, em qualquer país do mundo, viveu algum momento de retrocesso na sua carreira e teve que responder artisticamente a isso. Então, acho que a gente também tem que tomar cuidado para não ficar muito apegado a uma situação que estava e pensar que essa crise a gente pode desenvolver novas coisas e que é hora de responder à altura, sabe? Então, eu espero que sim, espero que incendeie. Que é a única vantagem desses momentos, eu acho, de crise total, eu acho que é a possibilidade de criar germinar novas sementes na arte, assim. Eu acho que os grandes pensamentos artísticos florescem muitas vezes, né? Não que isso, não pedindo para que esses cenários aconteçam, mas nesse cenário devastador. Então, a gente é obrigado mesmo a sair do confortável, a buscar outros caminhos, porque parece, a sensação que eu tenho hoje, que nada é suficiente. Mesmo a gente que está fazendo que já faz um teatro que tem um vínculo muito forte às demandas, né, de luta social, não é suficiente, porque em contrapartida, eu acho que eu sinto isso geograficamente, assim, eu acho que talvez o centro e os bairros mais elitizados de São Paulo, e o público e os artistas que têm um pouco mais de conforto, de conforto mesmo, de conforto na vida. Tem menos problemas, né? Eu acho que assim, o que chega é uma dor e uma necessidade de falar. Na periferia, é mais morte mesmo. Aí eles entram dentro dos terreiros e quebram os terreiros e batem nas pessoas. Então, aumenta nesse lugar, né? Então, aí nesse sentido, eu fico, para além do discurso poético, não cabe mais. É preciso ir para a rua e é preciso acolher em casa, é preciso, sabe? E parece que nada é suficiente, porque a violência, quando ela cresce nesse lugar, imagina lá, que não tem holofote nenhum, né? Então, lá na escola, a escola está trancada mesmo, a galera está apanhando mesmo das ocupações, os meninos estão morrendo mesmo, os terreiros estão sendo quebrados, as mães de santos ameaçadas. Não é só uma ideologia moral, não pode isso, não é uma censura, é uma violência concreta. E aí a gente tem a polícia, né? Então, a gente não tem para onde, como os quilombos, né? Então, tudo isso na surdina sendo feito, articulado lá dentro dos espaços desses camaradas sórdidos aí, dos deputados, né? Eles lá articulando coisas para acabar mesmo, com tudo. Então... É desesperador, assim. Eu acho que, quando eu falo no sentido geográfico, acho que, por um lado, acorda muita gente, eu preciso fazer alguma coisa, pelo menos eu me movimento, mas, do outro lado, é desesperador. É você acordar e o filho da tua vizinha não está mais. Aquele espaço que as pessoas se reuniam, que a comunidade se reúne para celebrar, não existe mais e não pode. Existe um porrete chamado diálogo que está ameaçando as pessoas, né? Então, sair de casa, né? É bem complicado, assim. E você acha, porque você está falando e eu estou pensando aqui muito diretamente num trabalho teu, cujo vídeo viralizou na internet loucamente, e ali, num texto do Marcelino Freire, né, que você fala assim, eu não quero a paz,
Que essa paz aí, que é uma paz do silenciamento, que é uma paz da ocultação, dessa dor, dessa desigualdade, desse tipo de aniquilação de certas populações, dessa paz de valores que dizem que há vidas que se deve preservar e há vidas que se pode matar e tal, que essa paz você não quer, né? A arte tem esse poder, né, me parece, e aí a arte, não estou falando só do teatro, a gente estava falando Marcelino Freire, escritor, na literatura, mas a gente pode falar qualquer arte, qualquer coisa na vida que seja feita como arte, de fato, né, como criação e tal, tem um poder de transmitir isso, né, de uma espécie de inocular no outro o que são essas coisas. Estou falando isso, você falando, eu estava me lembrando, porque aquela tua interpretação não é só belíssima, mas ela é muito tocante, ela é capaz de nos afetar, efetivamente. E você está dizendo isso, né? Não dá mais para imaginar que é possível construir uma paz conciliando com isso, né? Exatamente. Esse texto, eu já faço ele há 10 anos, né? Foi um dos primeiros espetáculos do meu grupo de teatro em Taboão da Serra, o Grupo Clareou. E é isso. Então, quanto mais o tempo passa, mais as coisas têm piorado, na real, né? Então, se toca tanta gente, é porque está fazendo muito sentido. E se faz muito sentido, isso é um péssimo sinal. Eu fico sempre, digo sempre isso, eu fico muito feliz e muito triste, né? Que feliz no sentido de conseguir fazer essa travessia, né? Conseguir conciliar minha arte, o meu ofício, a minha luta, assim, de uma forma muito pontual e precisa, a ponto de fazer com que as pessoas consigam compreender o que está acontecendo agora no Brasil, né? Mas triste porque é necessário que isso seja dito muitas vezes, né? Viralizar isso E é isso, esse texto, ele é maravilhoso nesse sentido, porque eu acho que é o grande lance do pensamento, do pensar a descolonização no Brasil, assim, é harmonizar ou é radicalizar e ir para esse enfrentamento. É possível descolonizar na harmonização, né? Num lugar amigável, aceitando, concordando, votando, indo para a rua vestido de branco, né? É esse o lugar ou é o lugar do enfrentamento? O enfrentamento é também a violência? É sempre onde a gente sempre se pega pensando isso. Será que tem gente que eu não posso falar o que eu vou falar. Pode falar agora é a melhor hora de você falar. Se não vivesse mais tempo, ia ajudar a muito, né? Então, que é isso, assim. Em nome da paz e de uma harmonia, a gente preserva a vida de muita gente. Mas a preservação disso é também a manutenção desse escravocrata lá, da capacidade desses matarem tantos outros. Eles manterem o genocídio. Porque o genocídio é feito por uma canetada, são muitos que morrem no Brasil. E entrando, saindo, é isso, né? Então, a gente... esse discurso, é claro, na boca de uma mulher que acaba de perder o filho, ele faz todo sentido. Gente, não dá mesmo. Não dá para ir. Não vou lá fazer cartaz com a foto do meu filho. Isso não vai trazer meu filho de volta e não vai acabar com tudo isso. Senão você fica esperando também que em algum lugar a pessoa que está lá no poder, ela é razoável, que é uma ingenuidade. A gente tem uma ingenuidade, né? Acho que a gente de esperar tem, isso. Isso que você falou, acho que é muito interessante, que era mais ou menos num lugar também que eu estava querendo dizer, que não é pensar que a gente quer voltar para onde estava. Sabe, não, agora está censura e vamos voltar para aquele lugar confortável onde a gente fazia uma exposição que não tinha um impacto popular ou que de repente... Não, acho que a ideia é transformar. O Brasil tem uma péssima tendência a uma pacificação mesmo, né? A gente tem uma tendência a achar que está tudo bem. E nesse sentido, talvez, esses momentos de revirar as vísceras, é aí que eu estou querendo chegar, eles expõem mesmo os conflitos que às vezes estavam um pouco maquiados aí na tal problemática cordialidade, de parecer que de repente estava tudo bem. Não, nunca esteve tudo bem nesse país. E acho que até essa questão que acho que a gente tem discutido muito no meio das artes, de descobrir machismo no meio das artes, racismo no meio das artes, homofobia, ou seja, como é que você também, esses segmentos que podiam ser ponta de lança de transformação de valores, também não podem reproduzir um pensamento, né, isso que não diria nem velho, porque senão também é outro preconceito, mas um pensamento retrógrado, velho no agressivo, violento, também, né? exatamente, e que a gente tem que transformar isso. Então,
Por exemplo, isso que você falou da violência ser concreta, para mim também é muito palpável. Assim, a gente fez uma circulação pelos céus com um espetáculo para jovens que falava de homofobia. E a gente começou a sacar a censura muito forte, com um espetáculo que está há 3 anos. E aí a gente mandou esse release um pouco ingênuo, a gente mandou esse release para as escolas, tipo, um espetáculo que trata de homofobia. E o primeiro céu, a resposta foi, isso não está no plano de ensino mais. E aí eles não levaram os alunos. E aí eu me contactei com os caras que estavam ali no bairro, no céu, para trazer outras pessoas, pessoal que estava aula de teatro. A gente conseguiu levar uma galera e descobri que nesse céu, que a homofobia não era pauta, segundo a coordenadora, um menino tinha tentado se matar logo depois de assumir para o pai que não aceitou. Isso apareceu no debate da peça. Eu falei, olha, como que num céu, que dentro do céu, não é que é um menino que passou pelo céu, é dentro daquele céu, marcado pela violência da homofobia, a gente quase não pôde fazer a peça e essa questão pôde aparecer no debate. Ou seja, é muito concreto, é isso, não é uma coisa etérea, não é uma pesquisa estética que não tem a percepção de como isso chega na cidade, nas pessoas, na vida das pessoas. Carne, né? Claro. E acho que nesse sentido, só que eu sinto que a arte, a gente sempre tem que buscar a cultura, essa relevância, não ir para um ideal aristocrático de arte como perfumaria, assim. Quando a gente está falando de cultura e arte, a gente está falando de expressão de pessoas, do que tem de mais profundo, para que uma pessoa que sente num teatro ou que veja uma obra saia dali tocada, transformada, que ela, né, ela tenha um contato profundo sobre o que ela está vivendo, né? Entende? Nesse sentido que às vezes vai-se um pouco para um território também conservador nesse meio das artes, como se, eu quero meu espaço de não ser questionado por nada. E se me chamarem de machista, eu estou sendo perseguido. Se me chamarem de racista, eu estou sendo perseguido. Não. É que também às vezes eu fico olhando e achando que assim, também a gente chama de arte um monte de coisa que talvez merecesse uma coisa, sei lá, entretenimento e tal. Mas também a gente fala assim, a arte, como se todo mundo que se chama de artista fosse artista. Né? Mas eu tenho outra questão. O artista e o artesão não deveriam estar mais perto? Porque às vezes eu acho que esse ideal de arte, ele vem de um lugar de aristocracia francês. Eu sou artista como se eu fosse melhor. Não, eu sou um artista, eu sou um artesão, sou uma pessoa que trabalha o dia a dia ali, vou lá fazer meu cenário, abrir o teatro, fechar o teatro, limpar, varrer o teatro, depois sair o pessoal. Meu pai era artista plástico, então eu lembro muito disso, assim, era artesanato mesmo, assim, a maneira de limpar, colocar, escolher as cores. E acho que aí que esse pedestal que o artista tá caindo, que eu não acho mal cair. Cara, não se coloca nesse pedestal. Acho ótimo. É que, pelo contrário, o mercado cria uma espécie de mercado da arte que ele diz, né? Esse aqui é artista, então ele vira uma celebridade. E você olha e fala, bom, o que tem de arte naquilo? Tem, claro, eventualmente entretenimento e tal, mas arte, sei lá, não quero entrar numa discussão que é longa, difícil, polêmica de o que é arte, o que não é arte. Tá? A gente brincou na abertura do programa, né? Falando, a arte é arte, não precisa botar outros adjetivos e tal. Então, sem entrar numa de querer professorar aqui, ser professoral, de falar o que é arte, o que não é, mas tem uma coisa eu vejo na produção de vocês, de ver assim, a arte com uma perspectiva de que a arte é aquilo que de algum modo, ainda que de forma no campo da produção estética, tá, ela está ali, não é apenas para representar o belo, ou para representar, para contar uma história e tal, mas para de algum modo produzir o novo, né? Produzir uma transformação, produzir uma variação, produzir diferença, né? Mas, mas desculpa, só não, desculpa não. Mas eu gosto muito dessa arte mais dia a dia também, assim. Eu vim pra cá, eu fiquei 1 hora no carro ouvindo a rádio, uma rádio que eu não ouvia. E eu fiquei impressionado quando eu fiquei 1 hora só ouvindo, uma rádio muito popular, só ouvindo música romântica. Era só música que dizia, se você for embora, eu vou voltar, mas nunca vou te esquecer. Era 1 hora e pouco, que só todos os temas, eu prestei atenção em todas as narrativas, elas falavam de meu amor, ou vou te servir café na cama, ou se você me abandonou, não lembro mais. E eu fico impressionado como, às vezes, essa nossa visão de arte um pouco importada, colonizada da Europa, a gente não desvaloriza isso. Cara, isso é cultura, isso é o que as pessoas estão ouvindo, isso é o que as pessoas estão cantando, isso é o que está tocando as pessoas. E por que raios nós não estamos disputando esse espaço? E por que raios, como é que num país que está acontecendo o que está acontecendo, eu posso pegar uma rádio super popular e ouvir mais de 1 hora de músicas que só falem disso. E nenhuma música fale
de uma mãe que perdeu um filho, nenhuma música fale do desemprego, nenhuma música fale do medo, da violência, de tantas coisas que a gente sai na rua, a gente vive. Passou um dia andando na rua em São Paulo, você vai passar por muitos temas muito fortes. Então, acho que a gente também... Essa que é a convocatória, que eu estou dizendo, por um lado... Claro. As pessoas que questionaram o que está rolando no museu, e eu discuti com pessoas que eu falei, essa pessoa não discute o que está no museu há muito tempo. Que bom. Por um lado, está na hora de mostrar uns artistas que falam, mas esse aqui é bom pra caralho, né? Sabe, assim, que a gente resgate aí também, ou que a gente perceba também que a arte precisa dar um pulinho aí. Porque eu já vi muita coisa também no meio artístico que eu falo, nossa, se eu trouxer qualquer pessoa que não é desse meio, ela não suporta estar aqui, fica chato, uma experiência para um grupo fechado. Hermética e etc. Então, mas eu estou de pleno acordo com você. E eu agora, de todo modo, porque eu acho que não tem gênero do ponto de vista da arte, se a música é romântica, que gênero musical, que gênero teatral e tal. Pode ter arte em todos esses lugares. É que nem tudo que se faz na música, a meu ver, né, é arte, nem tudo que se faz no teatro é arte. Embora esteja no campo estético e esteja no campo do entretenimento, muitas vezes uma canção produz ali uma certa inflexão e, portanto, ela produz arte. E outras, uma vez um campo estético mais ou menos estabelecido, você pode fazer um monte daquilo, né? O Walter Benjamin falava importado da Europa, é verdade, né? Mas a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. É possível você fazer milhares de exemplares da mesma coisa, né? E é possível você fazer uma boa interpretação, tecnicamente, numa novela de televisão, numa peça de teatro, sem, na verdade, estar tocado por aquilo e está fazendo bem. Então, se ali está fazendo bem, mas você não está produzindo uma inflexão em você mesmo ou no outro naquele momento, mesmo que seja bonito, mesmo que seja agradável, mesmo que entretenha e tal. Eu estou só aqui colocando isso porque eu acho que, muitas vezes, e às vezes ele não tangencia, né? Onde está uma coisa, onde está outra. Mas assim, tem uma busca do artista, né? Das pessoas, tem uma busca de se transformar e de transformar aquilo que está tocando, né? Sem nenhuma ingenuidade que vai mudar o mundo só por isso e tal. Mas não tem uma coisa de buscar deixar de ser alguma coisa para ser outra, quando a gente está na produção estética mais tocante. E aí não importa se ela foi feita por um cara que nem é reconhecido como artista, você olha e fala, puta, mas isso aqui faz uma diferença enorme na minha vida. Bom, aquilo então faz uma inflexão incrível, né? Não é? Com certeza. Eu acho que a arte exatamente é o ponto, é a ponte, é a travessia, que transforma aquilo que poderia ser... por exemplo, uma música construída nesse lugar mercadológico e tal, que poderia ser só um cálculo matemático, inclusive no campo da construção partitural, assim. O que faz daquela partitura, uma matemática, aquele cálculo, arte, né? Então, eu sinto que a arte ela existe nesse lugar. Um discurso, o que aquele discurso, como fazer daquele discurso um discurso artístico? Ainda que ele seja um discurso real, um depoimento atual, né? Como fazer o que faz a passagem, né? A arte, ela mora nesse lugar. Nesse entre aí, né? Esse entre, né? O grafite, a escrita, a poesia, o canto. Então, muita gente canta o tempo todo. A própria cultura popular, ela está inserida no cotidiano de qualquer população. Claro. Né? Toda a população tem lá a sua cultura popular. Então, canta-se, dança-se, faz... Agora, tem um momento que aquilo sai do lugar do cotidiano e ele deixa de ser aquilo para ser aquilo mesmo. Só que com uma elaboração artística. Então, tem uma ponte, uma coisa que é o invisível, que está na crença, que mora também na capacidade de acolhimento daquelas pessoas, porque depende. Então, é claro que muitas coisas vão chegar a mim no museu, porque a minha experiência da minha vida até o momento que eu entrei ali era uma. Então, como eu preciso relacionar com a minha vida, com a minha experiência, com as minhas imaginações, com o cheiro que eu sinto das coisas, como eu vejo o mundo, né? Precisa Com as botar cores no corpo, que eu... né? Botar no teu aquela corpo experiência aquilo, precisa né? me servir.
Me servir não pôr a mesa em mim, mas ela precisa estar a serviço da minha experiência também de vida. E aí é invisível, assim, é invisível. É sutil, né? É sutil, e esse sutil que eu acho que é aí a importância da arte, rapidinho, assim, no mundo, é essa morada da sutileza, que é o momento que você para refletir o que for, a minha dor, dos amores que eu já tive, ou a política atual do Brasil e do mundo. Então, no momento que eu paro na sutileza, na delicadeza, e me ponho a projetar, a imaginar uma outra possibilidade. Né? Acho que a arte ela é capaz, ela não pode, nunca vai deixar de existir, porque ela é um momento que a gente para fazer isso. Que de certa maneira ela é isso, né? Que ela vai tocar em outro lugar. Ela faz daquilo, aquilo já existe, o discurso já existe, a fala já existe. Quantas mães que perderam filho a gente já não viu em todos os jornais, né? A gente já não ouviu falar. Mas para aquilo ser uma representação, tem um pequeno passo que vai fazer com que aquilo se torne universal. E aí vai chegar de outro modo. Então a dor não vai ser daquela mulher. A dor vai ser minha também. E vai deslocar o jeito como eu olho para essa dor. Exatamente. Eu sei que eu provoquei, Pedro. Eu tô louco, tô aqui com você. Peraí. Eu sei que eu te provoquei nesse lugar, vou te dar a palavra, mas a Isa já me avisou que a gente estourou o tempo, a gente vai fazer o nosso intervalo e já volta, não sai daí que o papo tá ótimo, né?